basta de exploração e empobrecimento. A 27 de maio de 1974, o primeiro governo provisório criou o salário mínimo nacional. Reduzir a pobreza era o imperativo e uma urgência. Acho que a aprovação do salário mínimo nacional, nos termos em que foi feito, ou mesmo que tivesse sido os 4.000, que foi uma ajuda ao país muito importante e que ajudou a revolucionar muita coisa no país. Eu recordo que nessa altura os melhores salários raramente ultrapassavam os 8.000 escudos. Não é? A esmagadora maioria dos trabalhadores eram pobres e explorados. Era preciso distribuir melhor a riqueza. 56% dos trabalhadores portugueses ganhavam menos de 3.300 escudos, portanto, naquela altura. Onde o impacto era mais alto era em certos setores, como a têxtil. O vencimento médio dos trabalhadores têxteis era cerca de 1.250 escudos, ou coisa assim do género. Havia mulheres que ganhavam, naquela altura, portanto, abaixo dos 800 escudos por mês. Não é? A mesma coisa, por exemplo, no setor imobiliário. Não é? Aquilo que nós estávamos convencidos é que tudo isso seria bem absorvido pelo aumento, portanto, da procura. E foi. Porque a têxtil era, naquela altura, em grande parte, e o mobiliário era ainda mais, para a produção interna. E, portanto, o que acontece é que, embora tivessem que pagar, aquilo foi a salvação para alguns setores. Entre eles o mobiliário, eu creio que o salário mínimo ajudou muito a que o setor imobiliário se aguentasse mais umas dezenas de anos. O resto, o que é que aconteceu? Em 75, não, em 74, mas em 75 houve uma quebra no nosso produto de 5%. Se falar com gente que era ativa, portanto, no trabalho naquela altura e que não fossem empresários, digamos assim, com os trabalhadores, ninguém deu conta daquela quebra no produto. E não deu porquê? Porque houve, muito rapidamente, portanto, num espaço de meses, se passou de uma repartição de 60-40 a favor do patronato para 40-60 a favor dos trabalhadores. Ora, 60% isto em termos médios, 60% de 95 são 57% do produto. Não é? E, portanto, bastante mais do que aqueles 40% de 100 que teriam se não tivesse havido a recessão. Não é? E, portanto, não foram os trabalhadores a sofrer a recessão, como neste momento está a acontecer, mas o contrário. Os trabalhadores, apesar da recessão, ficaram muito melhor. Não é? O capital viu recuar, na altura, a sua possibilidade de acumulação. O salário mínimo foi uma das mais importantes conquistas sociais do 25 de Abril. O impacto social foi tremendo. O país pobre e ignorante começou a mudar. Hoje, 40 anos depois desta conquista, verifica-se em Portugal a perda acentuada do poder de compra dos trabalhadores e suas famílias, num retrocesso civilizacional sem precedentes. As desigualdades são brutais. O mundo da finança é o verdadeiro poder e governa-se. A pobreza é de novo uma realidade marcante e com peso. A justa retribuição pelo trabalho prestado está cada vez mais distante. Trabalhamos mais por menos dinheiro, em trabalhos cada vez mais precários. Dizemos não a uma política para a alta finança e sim a uma política para as pessoas. Não é possível esperar mais. É urgente mudar de política e de governo. Precisamos da atualização imediata do salário mínimo nacional para os 515 euros. O governo tem de respeitar os acordos que assina. O salário mínimo nacional é um poderoso instrumento de justiça social. Portugal não pode continuar a assentar a sua estratégia para a competitividade em baixos salários. 40 anos depois, vamos lutar para que o salário mínimo passe para 515 euros a partir de 1 de junho.
Deus.